pessoas! E aí, tudo certo? Boa tarde para os meus primeiros anistas do coração. E aí, quem tá falando aqui é o professor Andrei, professor de Biologia aqui do EducaPE. É um prazer estar mais uma aula aqui com vocês e hoje uma aula especial para vocês, né? Porque hoje é a nossa revisão do SSA1, tá? E assim, lembrem que no próximo domingo vocês vão fechar a participação de vocês na primeira etapa do seriado de vocês, tá? Eu espero de todo o coração que vocês tenham passado e tenham feito uma ótima prova domingo passado, tá? Porque agora a gente vai fechar a participação do SSA1 com o segundo bloco de matérias e nesse segundo bloco vai ter biologia, tá? E eu já vou adiantando. A prova de biologia do seriado 1 é uma prova tranquila, tá? Não se baseie pelas provas que vocês fizeram agora domingo, principalmente a prova de física e de matemática, tá? Para a prova de biologia na semana que vem, beleza? Para essa prova de biologia que vocês vão fazer agora domingo, tá? Porque o que é que acontece? Vocês vão ver que a prova de biologia ela é uma prova tranquila, tá? Eu sempre gosto de dizer que ela é uma prova justa. E geralmente eles fazem assim para animar a gente. As 5 primeiras questões, eu gosto de dizer que sempre são questões dadas. Para você começar com a prova, que o seu V0 seja 5. Ou você consiga ter um número de acertos grande nessas 5 primeiras, tá? E as 5 últimas da prova não é que são questões difíceis. Eu gosto de dizer que são questões um pouquinho mais trabalhosas. As 5 últimas, vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho, mas geralmente as 5 primeiras são mais fáceis, tá? E lembrando que uma coisa que a banca da UPE também, ela é muito justa com o assunto, tá? Vocês devem encontrar na prova do próximo domingo todos os assuntos do programa. Então, geralmente a prova, olha para mim, viu, monstrinho? Geralmente a primeira questão da prova é origem da vida. Geralmente a primeira questão da prova é origem da vida. Então, se você lembrar das teorias da origem da vida, dos teóricos que falaram sobre a origem da vida, geralmente você já começa com a primeira questão. Tá? E geralmente também não é uma questão complicada, é uma questão dada essa questão da origem da vida. Aí depois que você tem a origem da vida, aí eles botam bioquímica, citologia, embriologia, gametogênese, bioenergética e histologia. Aí nesses outros capítulos ele faz uma misturada. Mas eles sempre botam, olha, eles sempre botam todos os capítulos na prova. Com uma raríssima exceção da prova do ano passado. Porque na prova do ano passado, a gente não teve questão de bioenergética, que é um assunto importantíssimo, que geralmente derruba muita gente nessas provas. E lembrem que essa parte bioenergética a gente falou muito aqui no EducaPE, tá? Se você for na nossa playlist, no canal do EducaPE no YouTube, você vai encontrar minhas aulas de bioenergética, que são aquelas aulas que a gente falou de respiração aeróbia, que a gente falou de fotossíntese, que a gente falou de quimiossíntese, tá? E que a gente falou sobre as fermentações, tá tudo aí no canal da EducaPE, tá? E ano passado, como não caiu esse assunto, provavelmente vocês devem encontrar alguma coisa esse ano. Provavelmente vocês devem encontrar alguma coisa esse ano. Ei, monstro, e sabe qual é outro assunto que não caiu no ano passado? Gametogênese. Que eu falei aqui. Lembre que quando a gente trabalha com gametogênese, a gente trabalha com a formação do gameta masculino, que é aquele processo que a gente chama de espermatogênese, e a formação do gameta feminino, que é aquele processo que nós chamamos de ovogênese. Ano passado não teve, tá? E sabe por que eles podem e eles não passam muito tempo sem colocar gametogênese? Porque para você estudar gametogênese, tu tem que saber de divisão celular. Para tu estudar gametogênese, tu tem que saber de divisão celular, tem que saber de mitose e meiose, tá? Então por isso que é fácil você encontrar isso. Beleza? Não esquece esses detalhes, tá? Então vocês podem e devem encontrar isso na prova. Tá? Vocês devem encontrar esse ano, fora os outros assuntos, tá? Aí o que foi que eu fiz? Eu trouxe um monte de questãozinha pra gente ir treinando e lembrando os principais assuntos que a gente tem na prova. Beleza? Tranquilo? Vamos começar. Agora a gente vai fazer assim, ó. Eu vou botar o quadro, vou responder e sempre eu vou dar um tempo para vocês printarem. Sempre dou 3 segundinhos e você tira print. Não tenta copiar na hora que eu tô explicando, porque senão eu vou explicar uma coisa lá na frente e não vai dar para tu revisar. Espera eu montar o esquema todo que eu deixo tu copiar. Firmeza? Tranquilo? Amigo, antes, bota pra cá, por favor, aí. Me bota aí na telinha aí. Vamos começar a trabalhar. Pronto. Galera, é o seguinte, vê. Vê essa primeira questão que eu trouxe pra gente trabalhar. Ó, questão 1. Acompanha comigo aí, se liga, tá? Vê a questão 1. Ao propor a estrutura do DNA
em 1953, Francis Crick e James Watson utilizaram como evidência a lei de Chargaff. Erwin Chargaff descobriu que a proporção das purinas, aí eu já vou marcando aqui, porque eu vou precisar que vocês lembrem desses nomes lá na frente. Ó, a proporção de purinas, ó, e a proporção de pirimidinas no DNA de diversos organismos era de 1:1. A proporção é de 1:1. Aí vê, mais especificamente, ele descobriu que a quantidade de adenina no DNA era semelhante à de timina. Aí eu vou marcando esses nomes aqui, porque isso aqui, ó, são coisas importantes, ó. A quantidade de adenina, ó, era semelhante à quantidade de timina. E a quantidade, olha o outro par, tá? Vê o outro par. A quantidade de citosina, ó, é semelhante à quantidade de guanina. Aí vê o que ele diz. Essa lei permitiu que Crick e Watson deduzissem que o DNA, ó, isso é uma ótima questão para você lembrar. Aí se liga no meu quadro agora, tá? Isso é uma ótima questão para vocês lembrarem de um assunto. Se liga, que a gente vai chamar esse assunto, ó, de ácidos nucleicos. Lembrem que quando a gente trabalha com isso aqui nas provas, a gente vai trabalhar com os ácidos nucleicos. Nós vamos trabalhar com os ácidos nucleicos. Aí vamos por parte. André, o que é um ácido nucleico? Toda vez que você pega um ácido nucleico, a primeira coisa que você vai ter que lembrar é que esses caras, ó, eles são polímeros. E esse termo aparece na prova. Eles são polímeros. Lembre que eu já disse aqui no EducaPE que toda vez que você pega polímero, polímero é uma molécula macro. Polímero é uma molécula macro. E quando você diz que é uma macro, significa que isso é uma molécula grande. Significa que isso é uma molécula grande. Aí o que é que acontece? Esse polímero, ó, ele vai ser formado, porque lembrem que todo polímero é formado pela união de estruturas pequenas, tá? Todo polímero é formado pelas estruturas pequenas. Então, esses polímeros, chamados de ácidos nucleicos, são formados pela união dos nucleotídeos. Aqui eu vou ter os nucleotídeos. Você vai ter exatamente... Ah, André, mas o que é o nucleotídeo? Olha, menino, o nucleotídeo nada mais é do que o monômero. Nada mais é do que os monômeros que formam os ácidos nucleicos. Aí você pode dizer assim, tá, ô André, mas eu vou ter que lembrar do que é o nucleotídeo? Vai. Antes, bota naquela composição para mim aí, por favor. Pronto. Ó, você vai ter que lembrar que o danado do nucleotídeo, ele é a pecinha pequena que vai formar o ácido nucleico. Quem forma a pecinha pequena que vai formar o ácido nucleico, a pecinha pequena que vai formar a estrutura grande, é o danado do nucleotídeo. Aí o que é que acontece? Aí você faz assim, Andrei, mas tu tá falando tanto de nucleotídeo e ácido nucleico, mas quem são os ácidos nucleicos? Ei, monstrinho, não esquece que isso aqui é o DNA, ó, isso aqui é o RNA. Isso é o DNA e é o RNA. E um detalhe, lembrem que tanto o DNA como o RNA, como eles são polímeros, eles são formados pela união de pecinhas pequenas. Cada pecinha pequena é chamada de nucleotídeo. Cada pecinha pequena é chamada de nucleotídeo. Aí o que é que acontece? Você vai ter que unir vários nucleotídeos para formar uma molécula grande chamada de ácido nucleico. Agora, qual é o detalhe? Tanto nessa questão, porque ajuda a revisar tudo, como em outras questões que podem aparecer na prova desse ano, você vai ter que lembrar do que o nucleotídeo é formado. Tu vai ter que lembrar da composição do nucleotídeo. Aí você vai fazer assim, ó, vê. Cuidado que você vai trabalhar exatamente com isso aqui. Nós vamos ter que trabalhar, preste atenção, com a composição. A gente vai trabalhar com a composição, ó, do nucleotídeo. Quando você trabalha com a composição do nucleotídeo, preste atenção no quadro, tá, monstrinho? Ó, quando você trabalha com a composição do nucleotídeo, você vai dizer assim, todo nucleotídeo é formado por uma pentose. Todo nucleotídeo vai ter uma pentose. Ah, mas eu... Toda vez que você pega esse termo pentose, isso é um açúcar formado de 5 carbonos.
Isso é um açúcar formado por 5 carbonos. Que no caso dos nucleotídeos, vocês vão dizer assim, ó. Aqui você vai ter um cara chamado de desoxirribose. Eu vou ter um açúcar chamado de desoxirribose. E eu vou ter um açúcar chamado de ribose. E eu vou ter um açúcar chamado de ribose. Aí qual é o detalhe? A desoxirribose é o açúcar do DNA. E a ribose é o açúcar do RNA. Antes, coloca aqui na composição rapidinho. Galera, é o seguinte. Se você pegar um nucleotídeo que tiver desoxirribose, ei, olha para mim. Desoxirribose, você só tem o DNA. Desoxirribose você só encontra no DNA. E ribose só encontra no RNA. Qualquer questão que vocês pegarem sobre esse assunto, que falar da desoxirribose, acabou. Desoxirribose é DNA. E qualquer questão que você trabalhar que tiver ribose, ribose é RNA. Acabou. Ah, André, então quer dizer que os nucleotídeos têm diferença? Tem. Os nucleotídeos que formam o DNA, eles são diferentes dos nucleotídeos que formam o RNA. É aquela coisa. As pecinhas pequenas que formam o RNA são diferentes das pecinhas pequenas que formam o DNA. Toma cuidado com isso. O nome pode ser até o mesmo, nucleotídeo, mas a composição é totalmente diferente, tá? A composição é totalmente diferente. Anderson, bota na tela cheia, por favor, de novo para mim. No quadro, por favor, Anderson. Valeu, Anderson. Ó, aí a gente tem assim. Depois eu tenho a segunda, ó. A segunda coisa que vocês vão encontrar é que lembrem que no nucleotídeo você também vai ter um fosfato. Todo nucleotídeo você vai ter um fosfato, todo. E assim, o fosfato do nucleotídeo, ele vai estar tanto no DNA como no RNA, tá? E um detalhe importante, esse cara aqui, ele vai estar ligado, ó, porque ele vai ser responsável pela ligação. Ó, ele vai ser responsável pela ligação fosfodiéster. Ele vai ser responsável pela ligação fosfodiéster. Aí você diz assim, ligação fosfodiéster. Andrei, que nome é esse? Vê, quando você trabalha com a ligação fosfodiéster, você vai dizer que essa ligaçãozinha aqui tem o nome de fosfodiéster porque ela se liga, tá? É essa ligaçãozinha aqui que vai ser responsável pela união dos nucleotídeos. É aqui que você vai ter a união dos nucleotídeos. Antes, bota na composição para mim, por favor. Pronto. Ó, lembrem que assim, eu disse a vocês que os ácidos nucleicos você vai unir, ó, nucleotídeo com nucleotídeo. Nucleotídeo com nucleotídeo. Para você unir nucleotídeo com nucleotídeo, eu preciso de uma ligação. O nome da ligação é essa que eu acabei de colocar no quadro. Ligação fosfodiéster. E quem realiza essa ligação para pegar um nucleotídeo e segurar o outro, um nucleotídeo vai ficar amarrado no outro a partir do fosfato. Então é o fosfato que vai ser responsável por essa ligação fosfodiéster, tá? A gente não pode esquecer disso, beleza? Aí você pode dizer assim, Andrei, mas o nucleotídeo tem mais coisa? Tem, porque eu preciso resolver a questão. Antes, bota o quadro de novo aí na tela cheia. Por favor. Pronto. Aí vê, para terminar a composição do nucleotídeo, todo nucleotídeo vai ter uma base nitrogenada. Todo nucleotídeo vai ter uma base nitrogenada. Agora vê o que eu estou dizendo, tá? Eu não estou dizendo que no nucleotídeo você vai ter todos os tipos de base nitrogenada. Não é isso. Eu estou dizendo que todo nucleotídeo vai ter uma base. Aí você faz assim, Andrei, mas quem são essas bases nitrogenadas? Agora, viu, monstrinho? Vê, bota na tela para mim esse novo cheio aí. Aí vai estar assim, ó. Ó, nós vamos ter primeiro a adenina. Eu vou ter uma base chamada de adenina. Depois eu vou ter uma base chamada de guanina. Mas o nucleotídeo pode ter uma base chamada de timina. O nucleotídeo pode ter uma base chamada de uracila. E o nucleotídeo pode ter uma base chamada de citosina. Mas aí o que é que eu preciso que vocês não esqueçam? Olhe, a adenina, preste atenção, você vai encontrar tanto no DNA como no RNA.
A guanina você vai encontrar tanto no DNA como no RNA. A timina você só... Agora eu vou mudar de cor. Ei, monstro, olha pra cá. Eu vou mudar de cor. A timina você só encontra no DNA. Pelo amor de Deus, tá? Não tem timina no RNA. Não tem a letrinha T no RNA. Só tem timina no DNA. Só tem timina no DNA. E um detalhe, além de você só ter timina no DNA, lembrem que a uracila, vou mudar de cor, você só vai encontrar, ó, no RNA. Cuidado com as exclusividades. Cuidado, pelo amor de Deus, com as exclusividades. Se o DNA tem a exclusividade da timina, o RNA tem a exclusividade da uracila. Veja, eu vou repetir. DNA T, RNA U, tá? É só repetir comigo. DNA T, isso. RNA U, DNA T, RNA U, DNA timina, RNA uracila, tá? Aumenta para mim aí de novo, Anderson, por favor. Ó, aí a gente tem assim, ó. Lembrem que quando você pega a citosina, aí a citosina você tem DNA, ó, e RNA. Eu tenho DNA e RNA, a gente não pode esquecer disso. Aí o que é que... Aí você vai dizer assim, tá, Andrei, é só isso que eu vou ter que saber? Não. Vê o que é que vocês vão ter que saber. A adenina e a guanina são bases que nós classificamos como púricas, que a questão chamou de purinas, também pode ser chamado disso, tá? E a timina, uracila e citosina são bases que nós chamamos de pirimídicas. E assim, as bases pirimídicas, que eles também chamam de pirimidinas e tal, essas bases pirimídicas é timina, uracila e citosina. Aí você pode dizer assim, tá, André, mas tem alguma diferença? Tem. Se liga na diferença química. Ó, a base é chamada de púrica porque na sua composição química você vai ter 2 anéis químicos. Lembrem que os tios de química aqui do EducaPE falam melhor do que eu. Quando você trabalha com esses 2 anéis químicos, ó, você vai ter uma estruturazinha assim, parece aqueles anéis de benzeno. Então, toda base púrica vai ter 2 anéis químicos na sua composição. E as bases pirimídicas, ó, elas só vão apresentar um anel químico. Elas só apresentam um anel químico na composição. Assim, você só vai ter um anel químico, a gente não pode esquecer disso. Então, eu tenho as bases, preste atenção, eu tenho as bases púricas e eu tenho as bases pirimídicas. Aí você pode dizer assim, tá, e para que eu vou lembrar de tudo isso? Ó, Anderson, aumenta aí, só para eles tirarem um print dessa tela. Galera, 3 segundos para vocês tirarem um print desse quadro. 3, para tirar um print desse quadro, tá? Tira aí. 1, 2, 3. Passou? Vê por que eu tive que mostrar tudo isso a vocês. Porque, ó, uma coisa que vocês vão ter que lembrar é o seguinte. Lembrem que, ó, as bases nitrogenadas, ó, as bases, elas sempre vão formar pares. Ó, as bases, elas sempre formam pares, sempre. E assim, tem uma regra para esses pares, tá? A regra é assim, ó. Quando você trabalha com isso, você vai dizer assim, sempre você vai ligar uma base púrica com uma base pirimídica. Sempre você vai ligar uma base púrica com uma base pirimídica, pelo amor de Jesus Cristo. Não tentem, monstro, ligar 2 púricas e não tentem ligar 2 pirimídicas. Não dá. Sempre são 2 púricas e 2 pirimídicas. Sempre. Ó, sempre vai ser assim. Uma púrica com a pirimídica e uma púrica com a pirimídica. Não dá para ligar 2 púricas e não dá para ligar 2 pirimídicas. Aí, como a questão falou, aí você vai ter que saber assim, quando essa ligação for o DNA, aí você vai fazer assim, ó, menino. Ei, eu vou ter, ó, as púricas adenina e guanina. São as púricas. Aí no DNA vai ser assim, eu vou ter 2 traços aqui e eu vou ter 3 traços aqui. Quando você trabalha no DNA, a adenina vai se ligar com a timina. Então, a adenina é púrica, a timina, ó, é pirimídica. E a guanina vai se ligar com a citosina.
a guanina púrica, a citosina pirimídica, respeitando a regra. Respeitando a regra. Aí você vai dizer assim, tá? E só tem regra só para o DNA? Não. Cuidado que você também vai ter regra para o RNA. Eu também vou ter regra para o RNA. Aí é o seguinte, quando você trabalha no RNA, aí vê como é que vai ficar. As bases púricas são as mesmas, ó. A e G. Porque RNA tem adenina, guanina. Os traços são os mesmos, ó. 2 traços aqui, 3 traços aqui. Agora vê a diferença. Presta atenção na diferença. Olhe, se no DNA a adenina se liga com a timina, no RNA a adenina se liga com a uracila. Uracila. Então, a diferença do DNA para o RNA, como eu tinha dito a vocês, é que o DNA tem timina. O RNA tem uracila. Você muda isso, tá? Você muda. E assim, lembrem que a guanina não muda, ó. A guanina vai ser GC. A guanina vai ser GC, para respeitar a regra púrica e pirimídica. Aí eu sei que você pode estar se perguntando. Bota para mim aqui antes, pronto. Você pode estar se perguntando assim, Andrei, mas tu colocou 2 traços e 3 traços. Isso aí foi proposital? Foi. Porque, olha, cada traçozinho desse aqui, olha para cá, cada traçozinho desse aqui, você vai chamar de ponte ou pontes de hidrogênio. É a ponte mais conhecida da biologia. Ó, é a ponte mais conhecida da biologia. E um detalhe importante, tá? Ah, Andrei, a citosina e a guanina são 3. São adenina, timina e adenina, uracila são 2. São 2. E uma coisa que você tem que ficar ligado é o seguinte, veja, a guanina e a citosina são 3 pontes, ei, monstro, porque é uma ligação mais forte. É uma ligação mais forte. A adenina, timina e a adenina, uracila só tem 2 pontes, porque é uma ligação mais fraca. É uma ligação mais fraca. Não pode esquecer disso, tá? Antes, aumenta a minha tela aqui, por favor, só para eu terminar isso aqui. Bota no quadro aí, por favor, Anderson. Ó, aí vê o que é que vai acontecer. Quando vocês trabalham com isso, vocês vão ver que é assim. Eu não botei os pares. Vê, eu não botei os pares. Lembrem que a adenina, ela vai se ligar com a timina. E a guanina vai se ligar com a citosina. E uma coisa que eu preciso que vocês não esqueçam, a proporção é 1 para 1. Ei, a proporção é exatamente a proporção 1 para 1. Ou seja, se no DNA eu tiver 10 adeninas, eu vou ter 10 timinas. Se eu tiver 10 guaninas, eu vou ter, 10 guaninas, eu vou ter 10 citosinas. A proporção é 1 para 1, tá? Aí vê, quando eu trabalho com RNA, é a mesma coisa. Se eu tenho, 2 adeninas, eu vou ter 2 uracilas. Se eu tenho 5 guaninas, eu tenho 5 citosinas. Ei, os pares sempre são iguais. Pronto, falei. Os pares sempre são iguais. A gente não pode esquecer disso, tá? Antes, já consegue botar para mim de novo? Consegue? Pronto. Aí vê. Depois que você sabe disso, lembre que a proporção, eu vou até colocar aqui. A proporção aqui é 1 para 1. Como a questão falou. E a proporção aqui é 1 para 1. Ou seja, se você tiver 10 adeninas aqui, eu vou ter 10 timinas. Se eu tiver 20 guaninas, eu vou ter 20 citosinas. Sempre é igual. Se no RNA eu tiver 30 adeninas, eu vou ter 30 uracilas. Se eu tiver 40 guaninas, eu vou ter 40 citosinas. Sempre a proporção é 1 para 1. Não muda. Sempre a proporção. Aí depois que eu faço essa revisão toda, bota na composição antes para mim. Depois que eu faço essa revisão toda, vê como é que vai ficar a questão agora, tá? Ei, eu falei tudo do DNA e RNA. A parte toda básica. Aí vê o que é que vai acontecer. Aí a questão diz assim, essa lei, que foi essa lei de 1 para 1, permitiu que deduzissem que o DNA, olhe, tem uma dupla hélice? Não. Porque essa coisa de 1 para 1 não tem nada a ver com dupla hélice. Codifica a informação genética? Não. Eu não falei em nenhum momento em codificação genética. C. Possui um pareamento de bases. Foi só o que eu falei. Acabou. Gabarito da questão, gabarito letra C. E só para completar, é composto por ácidos nucleicos? Não. E pode ser replicado? Não. Então, gabarito da questão, gabarito letra C. Agora,
Não sai daí não, porque só foi a primeira parte da revisão. Daqui a pouco eu volto com a segunda parte e vocês fazem mais questões comigo. Beijo, valeu!